Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre um jogador que teve passagem na base do Cruzeiro, que era no caso do Estevão William, com o Paris Saint-Germain tendo muito interesse, em comprar os seus direitos econômicos por um valor gigantesco. E olha aí a besteira, que o Cruzeiro fez ao não dar continuidade no jogador nas suas categorias de base, que é justamente sobre isso que eu quero comentar com vocês. Além disso, quero falar sobre o Lucas Oliveira e o jogador que deixou em aberto ainda a possibilidade de deixar o Cruzeiro. Será que tem alguma chance? Até quando vai o seu vínculo, que eu quero comentar aqui nesse vídeo de hoje. E para terminar aqui também com vocês, quero falar sobre o Matheus Silva. Vocês lembram dele? Zagueiro que chegou no início dessa temporada e que tem o seu futuro definido, não vai ser aqui na Toca da Raposa. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 36 mil inscritos e 500, que já está bem próximo. No caso aí, falta menos do que 40 inscritos para chegar nessa marca. Conto com a ajuda de vocês ainda nessa semana. E só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado da BetWinner, casa de apostas esportivas, que está com boas cotações para os jogos na Copa do Mundo dos Jogos do Brasil, Na próxima semana aí, no dia 24, tendo Brasil e Sérvia, no caso aí essa estreia do Brasil na Copa, vitória do Brasil pagando 1,43 a cada real apostado, um empate 4,56 e uma vitória da Sérvia pagando 7,3. Tem também já as cotações que eu deixei aqui na tela disponível para Brasil e Suíça, Brasil e Camarões na última rodada. Então vai lá, vou deixar o link aqui embaixo na descrição da BetWinner para você começar a fazer suas apostas. Bom, quero começar falando então sobre o Matheus Silva, zagueiro que veio do Ituano, para a temporada de 2022, contratado ainda na antiga gestão do Alexandre Matos, do Sérgio Rodrigues, do Luxemburgo, jogador que veio em fim de contrato e assinou um vínculo bem longo com o Cruzeiro, O jogador que tem 26 anos assinou um vínculo por 2 temporadas, ou seja, até o final de 2023. Ele hoje tem 27 anos, jogou 5 jogos pelo Cruzeiro nesse Campeonato Mineiro e olha que ele fez algumas partidas como titular ao lado do Sidney, ao lado do Maicon, naquele início de ano, quando o Pesolano estava testando ainda algumas alternativas, ou seja, não teve um início ruim, pelo Cruzeiro, mas acabou que chegou ali na fase mata-mata do estadual, o Matheus Silva perdeu totalmente o espaço que teria aqui no Cruzeiro e foi emprestado no meio do ano, para a Ponte Preta, onde fez na reta final da temporada, no mês de agosto em diante, 15 partidas pela Ponte Preta, 2 gols e 2 assistências. Boa reta final do jogador que fez 20 jogos no ano, somando no total. Não foi ruim, até porque nos outros times ele tinha essa média aí de 20 participações por ano. No ano passado mesmo se destacou muito pelo Ituano na conquista do acesso da Série C para a Série B. 23 jogos, 3 gols e 1 assistência. Não acho ele um jogador ruim. Eu até falei aqui no vídeo que eu fiquei surpreso porque o Pesolano não deu oportunidades para ele no decorrer da Série B. Eu acho que é um atleta bom, mas não tem um nível para jogar agora pelo Cruzeiro, principalmente voltando para a primeira divisão. E como o vínculo dele tinha mais 1 ano de duração, até o final de 2023, o Cruzeiro, a Ponte Preta e o jogador chegou a um acordo para ele seguir em definitivo na Ponte Preta com empréstimo até o final do ano, ou seja, não vai voltar ao Cruzeiro por conta dessa boa passagem que teve na equipe na Série B. Bom que não vai custar o Cruzeiro, que deve possivelmente passar o salário que teria o jogador para a equipe da Ponte Preta pagar na disputa da Série B. Enfim, até quero saber a sua opinião. O que você achou dessa contratação e dos jogos que o Matheus Silva fez aqui pelo Cruzeiro? Não foi ruim, dessas 5 partidas, inclusive 3 foram como titulares, mas por conta da ampla concorrência do Zé Ivaldo, do Eduardo Brock, do Oliveira, acabou que ele ficou meio sem espaço. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre o Oliveira e o jogador que ainda não tem o seu futuro definido para a próxima temporada. Que história é essa? Bom, o Super Esportes entrevistou o zagueiro aí de 26 anos de idade, campeão da Série B pelo Cruzeiro, que além disso ele falou um pouco mais sobre a emoção de ter ganhado o Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, uma Série B, até porque os outros títulos dele foram o Campeonato Estadual, o Campeonato Goiano de 2019 e 2020, e disse que estava vivendo um momento mágico aqui no clube. Porém, ainda nessa entrevista ele falou que, no caso, ainda deixou meio que um futuro aberto para a próxima temporada, não assegurando, podemos dizer assim, a sua permanência na Toca da Raposa, mesmo tendo sido comprado recentemente junto ao Atlético, 4 milhões por 70% dos seus direitos econômicos e tem contrato ainda até o final de 2025. Ou seja, depois de comprar ele junto ao Atlético Goianiense, não tem dúvidas que o zagueiro aí, o Oliveira, vai continuar no Cruzeiro para o ano que vem. Mas vocês lembram que tinha uma proposta dos Estados Unidos, que foi uma cláusula no contrato junto à equipe goiana. Se aparecesse uma proposta, o Cruzeiro tinha a opção de compra e acabou ficando com o jogador.
Então, e olha que isso foi no meio do ano. O tanto que o Oliveira se destacou, sendo eleito o melhor jogador da Série B, não ficaria surpreso se aparecesse uma proposta ali dos Estados Unidos, quem sabe até de uma Europa ali da vida, de um Portugal, né, e tudo mais, ou por exemplo do mundo árabe, interessado no jogador. Então tá certo, não deixou o futuro ainda indefinido, tá em aberto, até todos os jogadores até começar o ano, né, vai estar sem dúvidas por conta desse excelente início que o Cruzeiro teve, né, da Série B, manteve a campanha extremamente consistente. Não vai faltar propostas para esses jogadores. Até mesmo o Eduardo Brock, que também teve o contrato renovado recentemente, depois do acesso à Série A, ainda disse, né, que o futuro dele não está definido. O Everton Guimarães, no programa, né, no caso da Band, ainda falou, né, que tinha proposta para o jogador. Ele acabou confirmando. E o Oliveira também, nessa frase que ele diz em entrevista, o Oliveira afirmou o seguinte: ainda é cedo para falar de futuro, porque a Série B acabou de finalizar e a Série A está terminando agora. Eu acho que os clubes ainda estão focados no campeonato e a partir de agora pode ser que chegue, né, oferta ou não. Tá bom. Ele disse, né, que a partir de agora pode ser que chegue oferta ou não. Estou muito feliz no Cruzeiro, mas não garanto nada. Espero dar sequência e dar muita alegria ao torcedor. Disse aí, né, no caso, o Lucas Oliveira, em entrevista ao Super Sports. Eu acho que sem dúvida seria um nome que vai receber propostas no mercado. Se for uma proposta interessante financeiramente, o Cruzeiro vende. Por exemplo, comprou por 4 milhões. Eu não acho que compensa vender por 6 milhões de reais, até porque a dificuldade que vai ser para achar um zagueiro nesse estilo de jogo, né, que foi muito bem encaixado com o esquema do Pesolano. Então, eu acho que no mínimo, se fosse para vender ele por 10, 12 milhões de reais, porque na minha opinião não valeria a pena. Tem 26 anos de idade, contrato ainda até o final de 2025, 49 jogos na temporada pelo Cruzeiro, 2 gols e 2 assistências. Jogador que pelo Atlético Goianiense havia feito de 2018 até 2021 um pouco mais do que 145 jogos pelo clube, com 8 gols marcados e 5 assistências. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha, né, do Oliveira? Se pode ser um nome interessante ou não para o ano que vem. Eu acho que sim, né, sem dúvidas, pelo que o jogador mostrou nessa última edição do Campeonato Brasileiro. E para terminar aqui o vídeo, quero falar sobre o Messinho, o Estevão William, né? Vocês lembram dele? Jogador revelado na base do Cruzeiro e tudo mais. Agora eu vou falar um pouco mais sobre essa passagem aqui dele no clube, que assim, de acordo com o Nicola, o Paris Saint-Germain é um dos interessados em comprar o jogador e mais do que interessado. Já teria, inclusive, conversado para ter uma proposta, né, oficial com valores astronômicos. Para você ter uma ideia, o Estevão William, ou Messinho, né, como é conhecido, tem apenas 15 anos de idade e vem jogando pelo Palmeiras há 2 temporadas, basicamente, né, desde quando deixou o Cruzeiro, quando tinha acabado de completar 13 anos de idade. Pelo Palmeiras, ele joga no time sub-17 e tem até aqui 33 atuações com 23 gols marcados, ou seja, números excelentes do jogador que joga ainda 2 anos acima, né, da sua categoria e tem chamado a atenção de vários times no mundo. E olha que ele só pode se transferir oficialmente quando completar 18 anos de idade. Porém, de acordo com o Nicola, quando os representantes do Paris Saint-Germain foi conversar com o Endrick, né, e o Palmeiras, a Leila Pereira, na última semana, na quinta-feira havia feito uma proposta de 40 milhões de euros e na sexta-feira por 50 milhões, mas ele acabou não aceitando, né, no caso, se transferir, né, a Leila Pereira não aceitou esses valores para o ano que vem. Então, o Endrick ainda continua na equipe do Palmeiras, não deve ser vendido por esses valores. E, de acordo com o Nicola, a proposta que teria então seria para, no caso essa daí, para o jogador, para o Messinho do próprio Paris Saint-Germain, que vê como ele um dos possíveis candidatos para ser melhor do mundo nos próximos anos. Ou seja, uma proposta ali que poderia gerar na casa de 25 milhões de reais fixos, ou seja, um valor próximo dos 125 milhões de reais atualmente, e mais 50 milhões de reais por bônus de performance do jogador, que lembrando, seria vendido em abril do ano que vem, quando assina seu primeiro contrato profissional aos 16 anos, e depois, no caso, quando ele completasse 18 em 2024, em 2025, né, ele iria em definitivo para o Paris Saint-Germain e ainda ficaria esses 2 anos, né, no Palmeiras, que poderia render mais um bônus no seu contrato. Não acho que o Palmeiras deve aceitar agora porque é muito precoce, né? Realmente mostra o interesse do Paris Saint-Germain, mas que olha a besteira que o Cruzeiro fez, né? Tudo bem, eu não acho que se ele estivesse arrasando aqui pelo Cruzeiro receberia uma proposta dessa, porque a base do Palmeiras é extremamente valorizada e meio que o Paris Saint-Germain, outros times de olho no Endrick, acabam encontrando também, né? No caso, o Messinho, que vem se destacando bastante, o Luan Guilherme, jogador também surgindo muito bem na base do Palmeiras. Mas eu vejo que o Cruzeiro deu bobeira demais, né? Vocês vão lembrar que teve, inclusive, um caso lá naquele relatório do Wagner Pires, dando percentual do jogador que tinha naquela época 10, 11 anos de idade, né, para empresário, para bater dívida do Cruzeiro. Então não foi algo bacana, mesmo o pai dele trabalhando no clube, teve diversas coisas, né, que envolvendo o nome do jogador, que acabou saindo do Cruzeiro. Eu só não vou ter certeza agora, mas se não me engano foi
no início de 2020, né? Ele acabou deixando o Cruzeiro, indo pro Palmeiras, não estava numa situação muito boa aqui. E uma pena, hein? Se o Cruzeiro tivesse, por exemplo, se ele ainda estivesse no clube e o Ronaldo fosse o dono da SAF, eu acho que nunca que sairia do Cruzeiro. Tipo assim, o Ronaldo meio que iria, podemos dizer assim, abraçar essa causa do Messinho para ser vendido num futuro não tão distante, com um valor gigantesco, e infelizmente acabou que ele foi pro Palmeiras, né? Nessa situação, acho que o Cruzeiro deve pegar um percentual ainda de mecanismo de solidariedade, e se for, é baixíssimo, só porque ele jogou nas categorias de base, mas nem o contrato de formação que ele pôde assinar a primeira vez com 14 anos, ele assinou com o Palmeiras, né? Então, uma pena, né? O valor aí, por enquanto, avaliado no mercado já seria, então, né, de acordo com essa proposta, próxima dos 190 milhões de reais. Fora quanto que vale o Vitor Roque, que o Cruzeiro vai perder também quando o jogador for vendido, que vem se destacando muito pelo Atlético Paranaense. Uma pena, mas não tem muito o que chorar, né, pelo leite derramado aí. Agora é só esperar realmente as próximas promessas, as joias que vão vir, ainda mais depois dessa gestão do Ronaldo, que tem uma expectativa muito alta para surgir novos reforços. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, então, sobre o Estevão William, mas sim, aí, você sabia que ele estava vivendo essa fase excelente pelo Palmeiras e já sendo inclusive cotado para jogar no Paris Saint-Germain? Vejo que realmente nos próximos anos não me surpreenderia dele realmente ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, por conta dessa expectativa desde quando ele tinha 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade, inclusive já tendo contrato com a Nike, né, desde aquela época. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, assistir esses dois vídeos que eu vou deixar para vocês. Um aqui falando sobre um jogador ex-Corinthians que vem se destacando na Série B, que pode pintar no Cruzeiro no ano que vem. E esse outro aqui também falando sobre o Cano, né, que comentou um pouco sobre o Ronaldo, elogiou bastante. Será que ele poderia jogar no Cruzeiro? Vai lá conferir. E o link aqui embaixo na descrição da BetWinner para você começar a fazer suas apostas. Valeu, galera!